Você consegue imaginar um tempo em que o Papa tinha mais poder que reis e imperadores? Um período em que a Igreja não apenas guiava almas, mas decidia guerras, coroava monarcas e até comandava exércitos. Hoje vamos mergulhar na Idade Média, a era em que a Igreja Católica alcançou seu auge de influência e também enfrentou suas maiores crises. No episódio anterior, vimos como a fé cristã deixou de ser perseguida e passou a ser abraçada pelo Império Romano. Agora, com a queda do Império do Ocidente, a Igreja se tornou a principal força de estabilidade no caos medieval. Prepare-se para cruzadas, cismas, conflitos de poder e papas que mudaram o destino da Europa. Em 476 d.C., o último imperador romano do Ocidente foi deposto. O que restou foi um vácuo de poder. Mas enquanto os impérios caíam, a Igreja permanecia de pé. E mais do que isso, ela crescia. Com a desintegração da ordem romana, o bispo de Roma, agora chamado de Papa, assumiu não só um papel espiritual, mas também político e administrativo. Em um mundo mergulhado na instabilidade, os mosteiros viraram centros de saber. Os clérigos eram os únicos que sabiam ler e escrever, e a fé era o elo entre povos diferentes. Entre os séculos 6 e 7, um nome se destacou: Gregório I, o Magno. Ele reformou a liturgia, fortaleceu a estrutura da Igreja e espalhou o cristianismo entre os povos germânicos. Gregório também organizou a administração da Igreja, ampliando a autoridade papal. Seu legado foi tão grande que ele é considerado um dos 4 grandes padres da Igreja Ocidental. À medida que os reinos bárbaros se formavam na Europa, a Igreja soube negociar com eles. Reis como Clovis, dos francos, converteram-se ao cristianismo, selando alianças poderosas. Com o tempo, os papas passaram a coroar reis, reforçando a ideia de que o poder temporal vinha da autoridade espiritual. O caso mais emblemático foi o de Carlos Magno. Em 800 d.C., o Papa Leão III o coroou imperador do chamado Sacro Império Romano-Germânico. Foi um símbolo forte, a união entre espada e cruz. No século XI, surgiu um dos capítulos mais marcantes e controversos da história da Igreja: as Cruzadas. Em 1095, o Papa Urbano II convocou os cristãos a libertar Jerusalém do domínio muçulmano. Milhares atenderam ao chamado, movidos por fé, aventura, perdão dos pecados e promessas de terra e glória. As cruzadas duraram 2 séculos e foram marcadas por violência, conflitos internos, massacres e choques culturais. Mas também reconectaram o Ocidente com o Oriente, reativaram o comércio e fortaleceram temporariamente o prestígio do papado. Durante a Idade Média, o Papa não era apenas líder espiritual. Ele era um monarca com terras, exércitos e embaixadas. Os estados pontifícios, localizados na região central da Itália, eram governados diretamente pelo Papa, o que o tornava um verdadeiro chefe de Estado. Além disso, os papas frequentemente conflitavam com reis e imperadores. O exemplo mais famoso é o embate entre o Papa Gregório VII e o imperador Henrique IV, no século XI, na famosa Querela das Investiduras, uma disputa sobre quem tinha o direito de nomear bispos. O Papa venceu, e Henrique IV foi obrigado a se humilhar, esperando 3 dias na neve diante do castelo de Canossa para obter o perdão papal. À medida que a Igreja Católica crescia em poder e influência durante a Idade Média, crescia também o medo de perder o controle sobre a doutrina. Com o surgimento de movimentos religiosos considerados hereges, como os cátaros e os valdenses, a Igreja decidiu agir de forma firme e brutal. Assim nasceu a Inquisição, um tribunal eclesiástico criado para identificar, julgar e punir os que eram vistos como inimigos da fé. A primeira grande fase da Inquisição começou em 1231,
com o Papa Gregório IX, que formalizou o tribunal para combater heresias no sul da França, onde o movimento cátaro ganhava força. Os cátaros pregavam um cristianismo simples, condenavam a riqueza da igreja e tinham ideias dualistas, acreditando na existência de um Deus do bem e outro do mal. A resposta da igreja foi implacável. Além da perseguição direta e da cruzada albigense, a Inquisição passou a usar métodos como interrogatórios forçados, tortura como meio de obtenção de confissão, punições públicas como penitências, confisco de bens e, em casos extremos, execuções na fogueira, realizadas pelo braço secular, ou seja, autoridades civis. O medo se espalhou. Denúncias anônimas eram incentivadas. Bastava uma suspeita para que uma pessoa fosse presa. A Inquisição marca uma das faces mais sombrias da história da Igreja, quando o zelo pela ortodoxia se sobrepôs à misericórdia. Durante séculos, o cristianismo foi uma fé unificada, pelo menos em aparência. Mas no ano de 1054, uma ruptura histórica mudou isso para sempre. O chamado Grande Cisma do Oriente, que dividiu o cristianismo em dois ramos principais. Essa divisão não aconteceu da noite para o dia. Ela foi o resultado de diferenças teológicas, culturais, políticas e linguísticas que se acumularam por séculos entre o Ocidente, Roma, e o Oriente, Constantinopla. Vamos entender essas diferenças. A Igreja Católica Romana defendia que o Papa, como sucessor de Pedro, tinha a autoridade suprema sobre toda a cristandade. A Igreja Ortodoxa rejeitava essa ideia, acreditando que o Patriarca de Constantinopla era apenas o primeiro entre iguais entre os bispos. Para os ortodoxos, nenhum líder deveria ter autoridade absoluta sobre os demais. Um dos pontos mais polêmicos foi o chamado filioque, uma palavra adicionada ao credo niceno pelo Ocidente, afirmando que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. O Oriente discordava dessa alteração, considerando-a uma inovação teológica não autorizada pelos concílios originais. A Igreja Ocidental usava o latim, celebrava a missa com pão sem fermento e desenvolveu práticas como o celibato obrigatório para padres. Já a Igreja Oriental usava o grego ou outras línguas locais, celebrava com pão fermentado e permitia que padres se casassem, desde que não fossem bispos. O mundo romano do Ocidente era diferente do grego bizantino do Oriente. Enquanto Roma se apoiava no legado latino e na centralização, Constantinopla tinha uma tradição mais colegiada e filosófica, com forte influência da cultura grega. Em 1054, depois de várias tensões e tentativas frustradas de reconciliação, delegados do Papa Leão IX chegaram a Constantinopla e colocaram uma bula de excomunhão sobre o altar da Basílica de Santa Sofia. O patriarca Miguel Cerulário respondeu excomungando os enviados papais. A ruptura estava selada. A partir daí, surgiram dois grandes ramos do cristianismo. A Igreja Católica Apostólica Romana, ocidental, com sede em Roma e liderada pelo Papa, ela continuou a desenvolver doutrinas como o purgatório, a infalibilidade papal e a centralização do poder eclesiástico. A Igreja Ortodoxa, oriental, com várias igrejas autocéfalas, autônomas, como a grega, a russa, a sérvia e outras. Cada uma tem seu próprio patriarca, mas todas compartilham a mesma fé e sacramentos. Apesar da separação, as duas igrejas mantêm muitos pontos em comum. Ambas reconhecem os 7 sacramentos. Ambas têm sucessão apostólica. Ambas veneram os santos e a Virgem Maria. Ambas valorizam fortemente a tradição litúrgica e sacramental. Ao longo dos séculos, várias tentativas de reconciliação aconteceram, mas nenhuma conseguiu restaurar a unidade plena. O clima mudou no século XX.
Em 1965, os líderes das duas igrejas, o Papa Paulo VI e o patriarca Atenágoras, se encontraram e revogaram as excomunhões mútuas. Hoje, o diálogo ecumênico continua e há respeito mútuo crescente. Mas, até agora, a comunhão plena entre as igrejas ainda não foi restaurada. No século XIV, a autoridade papal entrou em declínio. Entre 1309 e 1377, os papas passaram a viver em Avignon, na França, sob forte influência do rei francês. Esse período ficou conhecido como o Cativeiro de Avignon. Quando finalmente retornaram a Roma, a situação piorou. 2 papas foram eleitos ao mesmo tempo, um em Roma e outro em Avignon. Depois, até 3. Esse escândalo, chamado Cisma do Ocidente, durou décadas e abalou profundamente a imagem da Igreja. A crise só foi resolvida em 1417, no Concílio de Constança, que elegeu um único Papa, Martinho V. A Idade Média foi o palco do crescimento impressionante da Igreja Católica, em fé, poder e influência. Mas também foi uma era de disputas internas, intolerância e contradições. No próximo episódio, vamos explorar o período mais turbulento da história da Igreja: a Reforma Protestante, o surgimento das igrejas cristãs separadas, as grandes mudanças do Concílio de Trento e a transformação da Igreja até os dias de hoje. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor a história da fé, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E não sai daí. Tem um vídeo novo te esperando aqui na tela. Clica aí e continua com a gente. Até já!